Saudações a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Eduardo Vieira e essa será uma breve aula sobre os símbolos na guerra cultural. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a importância dos símbolos, né? E também sobre conceitualizar um pouco essa questão da guerra cultural para a gente entender o cenário completo. Então vamos começar aqui pela guerra cultural. Esse negócio existe? O que vocês acham, né, sobre essa questão da guerra cultural? Vocês entendem o que é isso? Então essa proposta, né, essa sugestão até dessa expressão, né, guerra cultural, a gente tem que entender o que cada um entende sobre isso e tem que explicar, né, para a gente mais ou menos que organizar os símbolos, né, de pensamento, e um deles é esse, né, guerra cultural. O que significa isso, né? Então, gente, guerra cultural é a presunção, né, de que existe um embate de forças, um embate de formas de pensamento que hoje estaria tomando proporções mundiais, né? Então, para quem tem essa percepção, a maioria das ações políticas e enfim, decisões multinacionais de hoje, inclusive em relação a essa questão do vírus chinês, se explica e se compreende através justamente da existência desse conflito de ideologias. Então é importante a gente entender o que cada um pensa sobre isso, né? Fosse uma aula presencial, eu estaria conversando um pouquinho sobre isso com cada um, ver o que cada um pensa e tudo mais. Então, se você for professor e for apresentar isso, agora é o momento de discutir isso com os alunos para ver o que cada um entende disso, né? Basicamente, o que acontece, né, em relação às forças em conflito nessa guerra cultural são os revolucionários versus os conservadores, tá? E os revolucionários são muito bem simbolizados, né, pela foice e martelo, no fundo vermelho aí, o símbolo comunista. E os conservadores por símbolos de transcendentalidade, né? A cruz católica cristã e a estrela de Davi judaica. Naturalmente, mais uma vez, estamos todos aqui trabalhando com símbolos, né? Inclusive eu trago um, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do uso de símbolos, né, em todas as esferas da nossa vida, desde o pensamento até a guerra cultural, tá? Então, mas como aqui do lado dos revolucionários a gente tem um monte de nomes, na verdade, né? Porque os revolucionários eles vão sempre se transmutando, né? Vamos dizer assim, as suas linhas narrativas vão sendo descobertas, vão sendo reveladas e as estratégias não vão funcionando e eles vão se transmutando e fazendo outras tentativas e etc. Então, chamar de socialista, chamar de comunista, de progressista, tudo isso é mais ou menos a mesma coisa, mas é melhor a gente colocar num pacotão maior, né, que é o pacotão do termo revolucionários, que é uma turma que quer, basicamente, né, transformar a realidade de forma muito rápida, né? Isso vale a pena a gente entender bem. O que é o revolucionário, né? O revolucionário é o cara que acha que é possível você pegar a realidade e transformar ela de uma realidade cheia de falhas, né, para uma utopia ideal, onde tudo vai funcionar bem e etc. Na verdade, na cabeça de um revolucionário, tudo só não funciona bem porque as coisas não são como estão num determinado livrinho lá que ele leu, né? Então, é uma visão que tende a ser muito simplista. No caso marxista, por exemplo, praticamente tudo se remete à luta de classes. Então, você tem uma dicotomia simples e todas as questões do mundo são resolvidas em cima dessa única forma de avaliar a realidade, a existência, né, os fatos, que é um conflito dicotômico entre proletário e capitalista, coisa desse tipo. É uma visão muito simplista. Existem outras utopias, tá? Existe uma utopia que é considerada de direita, né, chamada anarcocapitalismo, onde você não tem o Estado.
perfeitamente utópico também. Então o cara diz, olha, eu li aqui no livrinho que sem o Estado o mercado regula tudo e tudo funciona de forma maravilhosa, né? É tão ridículo quanto o marxismo. São duas utopias completas. O que a gente pode extrair de bom de cada uma delas, né, são conceitos específicos que podem ser aplicados de uma forma ou de outra com temperança, né? E vamos ao outro lado, então. O que os conservadores acreditam, né, basicamente? Bom, eles acreditam que as coisas não estão do jeito que elas estão à toa, né? Primeiro, nós estamos nesse momento, né, na sociedade ocidental, século XXI, herdando todo o esforço, todo o trabalho, todos os avanços culturais, intelectuais, científicos, tecnológicos de todos os nossos ancestrais, né? A gente pode aí caminhar para trás aí pelo menos uns 3 ou 4 mil anos até a Grécia, podemos ir antes, Mesopotâmia. Todas essas civilizações, todo esse caminhar duro de evolução civilizacional nos trouxe até aqui hoje, né? Então é uma coisa muito... há que se ter muito respeito, né? O conservador ele tem muito respeito pelo passado. Então, consequentemente, a gente não acha muito razoável, né, você propor jogar aquele passado todo fora, porque agora eu tive uma ideia aqui, eu que tenho, sei lá, mesmo que você tenha 70 anos, normalmente isso vem de um cara de 30. Né? Então eu tenho 30 anos aqui, acabei de sair da faculdade, sou intelectual, já li 40 livros, então eu me acho capacitado para dizer como o mundo deveria funcionar. Né? Esse tipo de arrogância, além de ser risível, né, é muito comum. Então, existem algumas brincadeiras sobre jovens, né, falando sobre as falhas do pensamento do jovem, né, que eu não vou replicar aqui para vocês, mas todos vocês conhecem algumas frases definindo de forma sintética o que é o jovem. Né? Eu já não acho que é uma questão tão radical assim. Né? O jovem, só falta a ele mesmo paciência, né, e humildade, normalmente. Então, quando o jovem recebe esses dois temperinhos, ele fica ótimo, e ele se desenvolve, ele se torna um adulto funcional e usualmente conservador. Né? Então vamos agora continuar aqui na nossa apresentação, falando sobre a importância dos símbolos nessa comunicação. A gente vai falar muito aqui sobre comunicação, mas para a gente comunicar alguma coisa, né, a gente precisa pensar, tá certo? O pensamento vem antes da fala, né? Por mais bizarro que se possa presumir. Então, pelo menos deveria vir antes da fala, né? A gente deveria ter essa tranquilidade na hora de expressar o nosso pensamento. Agora, como é que a gente pensa, né, gente? A gente pode imaginar, por exemplo, na nossa cabeça, um cenário idílico, a gente deitado ali num gramado maravilhoso, sem insetos, à beira de um córrego, um sol morninho nos aquecendo, aquela brisa deliciosa de primavera. A gente pode pensar dessa forma, mas usualmente, quando a gente pensa, por exemplo, a gente pensa num belo cavalo, e a gente imagina que a gente vai montar e domar aquele cavalo. Rapidamente a gente passa da imaginação visual, né, onde a gente está vendo o cavalo e pensando nele, a gente passa dessa imaginação visual para a imaginação simbólica, abstrata. Então a gente começa a trabalhar com conceitos, como o cavalo como um conceito, e o ato de domar como um conceito. Então, se o cavalo era selvagem, isso também é um conceito. Tudo isso são conceitos abstratos. Né? E esses conceitos abstratos são encapsulados em símbolos, que normalmente, né, na nossa linguagem, são as palavras. Então, uma coisa muito, muito importante de vocês terem em mente, né, é que quando eu estou falando de símbolos, eu não estou falando só da cruz, ou da suástica, ou da foice e martelo. Eu estou falando de símbolos enquanto formas de encapsular conceitos abstratos, né, e permitir que a gente se comunique e a gente pense. Por isso é que eu falo, né, sempre que é tão importante a gente a gente se habituar a ler, porque quando a gente lê, a gente absorve mais vocabulário. E o vocabulário nada mais é do que um conjunto de símbolos que a gente pode usar para pensar. Então não é uma simplificação a gente dizer que a pessoa que tem um vocabulário mais rico é capaz de pensamentos mais complexos.
Pelo contrário, isso é absolutamente básico, tá? Então, se você tem um vocabulário rico, além do processo de aquisição desse vocabulário, que te submeteu certamente a situações intelectuais estimulantes e fizeram você ser mais potente em termos cognitivos, né? Você também tem a questão de angariar mais símbolos que você pode usar nos seus pensamentos, e então você consegue fazer a coisa ficar mais rica, tá? Uma pessoa, por outro lado, que tem um vocabulário raso, ela simplesmente é incapaz de compreender uma coisa mais complexa, né? É incapaz de pensar também. Então, ela é incapaz, inclusive, de entender a própria realidade, porque ela não é capaz de racionalizar os problemas que essa pessoa tem, ela não é capaz de racionalizar os impulsos, as angústias. Então, imagina, você tem uma angústia que você não sabe o que é e aquilo te consome, né? Para pessoas mais complexas, né, mais ricas intelectualmente, isso é mais raro de acontecer, porque você tem as ferramentas para se compreender melhor. Para uma pessoa mais rudimentar em termos intelectuais, aquilo ali é uma constante. Então ela está sempre assombrada por questões que ela não é capaz de entender. Então olha que coisa horrorosa, né? Ela está sempre aprisionada numa cadeia de tortura, onde tudo acontece e ela não compreende nada, inclusive dentro da própria mente dela. É muito ruim isso, né? Então, para a gente escapar disso, a gente aumenta nosso vocabulário, a gente lê e a gente aumenta a nossa capacidade intelectual de brinde, sem contar todos os outros benefícios da leitura, que eu não vou falar, que isso caberia uma aula de 50 minutos com certeza, tá? Então, bom, e como é que isso se reflete na guerra cultural? Bem, na guerra cultural, isso se reflete na subversão da linguagem, né? Uma coisa que a esquerda faz o tempo todo é subverter a linguagem. Ou seja, pegar uma determinada palavra e começar a usar com outro significado. E daqui a pouco você não sabe mais o que é o quê, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, agora a gente vai chegar aí daqui a pouco nas eleições americanas. Esse vídeo está sendo gravado no final do mês de outubro de 2020, né? Então, se você conversar com os americanos, você vai ver que tem, de um lado, os conservadores, né, os republicanos, e do outro lado tem os liberais. Ora, os liberais são os esquerdistas, só que os esquerdistas americanos conseguiram se apropriar desse termo, distorcer ele, não tem nada menos liberal do que um esquerdista, né, particularmente em termos econômicos. Então você tem a corrupção do termo liberal. Então, quando a gente fala liberal aqui no Brasil, é uma coisa. Quando a gente fala liberal nos Estados Unidos, a gente tem que explicar um monte de coisa para o cara sair da percepção corrompida do termo, que foi propagada pela mídia, pela academia e tudo mais, e ele cair, então, ele compreender o que você quer dizer quando você está falando que alguém é liberal, tá? Isso é usado de várias formas. Aqui na nossa realidade, a gente tem, por exemplo, a subversão dos símbolos de gênero. Então, você agora fala de homem trans. Não existe homem trans, né? Existe uma mulher com um problema de disforia de gênero, né? Que se acha que é de outro gênero, que é de outro sexo. Mas, na verdade, ela é uma mulher, né? Ela não se tornou homem só porque ela pensa que ela é um homem, né? Isso é um absurdo completo. Mesmo que ela corte o cabelo, né, faça implante, bota uma barba, ela não vai se tornar um homem, ela é uma mulher, né? Então, quando o status quo intelectual todo te força a olhar para um homem e chamar de mulher, ou olhar para uma mulher e chamar de homem, você está tendo a corrupção desse símbolo da abstração que é o ser humano do sexo masculino, que é o homem, né? E você tem outra corrupção também, que é a corrupção do sexo, né? O sexo é uma coisa definida biologicamente, você só tem homem e mulher, né? E aí o cara te diz, não, agora a gente tem esses 18 aqui, tem não cis, binário, plantando bananeira, virando cambalhota, enfim, inventam coisas mirabolantes aí, né? Por que isso? Porque eles querem justamente subverter também o conceito simbólico de sexos, né? Então passa a ser tudo uma coisa disforme, né? Então você não tem mais nem homem, nem mulher, nem nada. Isso foi aplicado com bastante sucesso, né, pelo Marcel Duchamp, quando ele se propôs, junto com vários outros modernistas, né, a terminar com o conceito de arte. Então ele expôs um pinico, né, um pedaço de um mictório, uma louça de banheiro, e disse que aquilo ali era uma obra de arte. Ora, ele não estava propondo realmente que aquilo ali fosse uma obra de arte, ele estava dizendo que qualquer coisa pode ser uma obra de arte.
Consequentemente, por lógica simplérrima, se qualquer coisa pode ser uma obra de arte, então você não tem mais obra de arte. Né? O conceito de obra de arte acabou. Porque se uma cadeira, um sapato, uma meia suja, um óculos, né, em cima de uma caixa, tudo isso pode ser arte, você não tem mais arte. Né? Então não teria mais sentido Michelangelo fazer uma Pietà, porque se eu amasso uma bola de papel e boto em cima da mesa, eu fiz uma obra de arte da mesma maneira que ele. Ora, é ridículo isso. Né? Então, esse tipo de coisa foi aceito pela sociedade, né, bovinamente, e a gente está trabalhando para reverter esse tipo de coisa. Outra coisa que acontece no âmbito artístico, né, que é muito comum da gente ver, é você não ter a capacidade, né, presumir-se que não existe a capacidade de você julgar mérito na arte. Ora, quem é você para dizer se uma arte é boa ou ruim? Né? Ora, é claro que eu posso julgar mérito em qualquer arte, seja uma arte plástica, seja música. Né? Eu posso declarar que funk é uma coisa horrível. E eu digo isso objetivamente, não é uma questão de gosto. Você pode gostar de funk da mesma forma que você pode gostar do horrível, não tem problema. Mas não vai deixar de ser horrível porque você está gostando, entendeu? Você que gosta de uma coisa horrível. Então você tem o chamado mau gosto. Esse tipo de conceito, né, é hoje considerado um absurdo completo. Ninguém pode julgar alguma coisa. Estabelecer um critério meritório para alguma coisa é uma aberração completa. Outros termos que são igualmente pervertidos, né, insistentemente, é o conceito, por exemplo, de democracia. Isso a gente pode ver lá atrás, na década de 50, quando fundou-se a República, a Alemanha se dividiu em dois, né? Você teve a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Qual é o nome da Alemanha Oriental? República Democrática da Alemanha. Ora, na República Democrática da Alemanha, ela era tão democrática que tinha um muro que não deixava os seus cidadãos saírem do país. Né? Isso é o conceito de democracia para esses perversores, né? Pervertores da simbologia, né? Da linguagem. Então é muito comum você ver isso. A Coreia do Norte também se chama República Democrática da Coreia. Né? Você não pode... Se você falar mal do homem mais gordo da Coreia, você acaba num campo de concentração, sua família é presa, etc. E tal. Então, não existe nada mais longe de democracia do que a esquerda. Então, eles usam isso o tempo todo. Né? Outro conceito, outra palavra é liberdade. Você vê o PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade. Como é que é? Socialismo e liberdade? Socialismo é uma coisa, liberdade é outra. Quase completa oposição, tá? A única coisa que se aproxima do socialismo em termos de liberdade é libertinagem. Quando você tem a liberação das perversões e tal, e aí, sim, se aproxima do socialismo. Mas se você tiver uma liberdade total, você não tem mais a liberdade. Né? A liberdade ela só existe se ela for parcial. Liberdade completa é outra coisa. E afasta muita gente dos conceitos que a gente está habituado a tratar de liberdade. Né? Outra coisa é empatia. Você vê o tempo todo a turma falando em empatia. Mas nós temos que ter empatia, empatia, empatia. Em seguida, ele está ali desejando que o presidente da República morra porque ele se contaminou com o vírus chinês. Né? E é empatia. Todos esses termos são distorcidos, tá, gente? E é muito comum, então, a gente encontrar a vontade de distorcer esses termos dentro da esquerda, justamente por necessidade de você fazer uma modificação na realidade que não é facilmente aceita, né? Não é facilmente defensável, é muito baseado em mentiras e tudo mais. É muito mais fácil defender uma posição conservadora do que você defender uma posição progressista de esquerda. Bem, a importância dos símbolos também está na identidade de grupo. Né? Quando você usa um símbolo, você define o seu pertencimento a um determinado grupo, e isso para muita gente é muito bom. Por exemplo, eu estou usando aqui essa cruz, então eu passo para alguém na rua, e o cara é cristão, ele olha e diz, pô, você é cristão também, que nem eu, que legal, né? Super bacana e tudo mais. Nesse caso aqui eu estou usando por outro motivo, né? Que é o motivo de baixo, que é propaganda. Então eu estou mostrando não só a propaganda, né, do cristianismo, que é sempre uma coisa benigna para a gente fazer, mas eu também estou fazendo a propaganda da exibição. Né? Olha só, eu posso mostrar uma cruz aqui no meu peito. Né? Hoje em dia, mostrar uma cruz no seu peito é um ato de coragem, é um ato de subversão, tá? Porque a maioria dos jovens foi ensinado que a igreja é um negócio horroroso, que o conservadorismo é um negócio horroroso, que o legal é
a liberdade total, todo mundo pode fazer o que quiser, qualquer restrição é opressão e por aí vai. A desconstrução disso é longa, né? É fácil, mas é longa. Então a gente não vai tratar exatamente disso aqui. A gente vai falar de simbologia, para vocês entenderem um pouco o que cada símbolo traz em si e talvez vocês mudarem de ideia sobre o uso de determinada simbologia, ou pelo menos, se forem usar, que vocês saibam exatamente o que vocês estão defendendo e exibindo quando vocês mostram aquele símbolo, né? Então, a utilização desse símbolo, né, se dá através da ocultação ou da exposição. Você pode proibir que um determinado símbolo seja usado, você pode deixar com que as pessoas fiquem com vergonha de usar aquele símbolo. Isso é muito comum em relação à cruz. O cara tem vergonha de botar, porque, poxa, mas já vão me chamar disso, daquilo outro. E aí o cara não usa o símbolo. E você vê a cruz sumindo, né? O símbolo mais maravilhoso que já esteve no mundo ocidental começa a sumir, porque as pessoas vão tendo medo de usar. Medo da briga que vai ter, preguiça, e por aí vai, né? Vários vícios que fazem a gente ocultar um símbolo que é absolutamente benigno e fundamental dentro da nossa civilização. Bom, cada símbolo tem, né, o seu significado, como eu já expliquei, então a gente vai ver isso mais de perto, né? É importante a gente perceber, né, que determinados símbolos mudam com o tempo. Então um símbolo que pode ter sido legal lá atrás, de repente, não é mais legal hoje, né? Então não adianta a gente usar um símbolo de outrora achando que a gente vai estar passando a mensagem de 2000 anos, tá? O símbolo, ele é atual, ele tem um significado atual, e o significado que a maioria da sociedade associa àquele símbolo é o significado que essa sociedade vai usar para ler esse símbolo. Então não adianta você usar outro símbolo e dizer assim, mas eu estou me referindo, vai perder, meu querido. Não é o caminho, tá? Seja claro, seja coerente no símbolo que você está usando, tá? Vamos aí ver um exemplo de simbologia, tá? Vejam só essa coisa aí, tá? Isso aí, pessoal, é um desfile na Alemanha nazista. O que você está vendo ali é a famigerada cruz suástica. Os alemães sabiam muito bem da importância do uso de símbolos, então eles usavam extensivamente, tá? Esse é um desfile nazista, vamos ver aqui outros, tá? Ó, tá aí um comício nazista, olha a quantidade de suástica, como esse símbolo é repetido, né? O tempo todo trabalhado para que a pessoa associe aquilo com muita profundidade, né? Que ela internalize aquele símbolo. Então ela olha para aquilo ali e associa toda aquela demonstração de poder, aquele monte de tropas marchando e tudo mais, aquela águia que eles roubaram dos romanos, enfim. Eles trabalhavam muito a imagem dos seus símbolos. Dá uma olhada nisso aí, ó. Olha o tamanho dessa encrenca, tá? Nesse caso aí, você tem, como isso está acontecendo aqui, tá? E você tem toda essa multidão reunida, né? E aqui você vê um estandarte igualzinho ao estandarte das legiões romanas, tá? Igualzinho. A águia em cima, um símbolo aqui embaixo. Aqui os romanos tinham, onde está NSDAP, que a gente vai ver direitinho o que é, os romanos tinham SPQR, que é Senado e Povo Romano. Tá? Bom, aí vocês estão vendo o tamanho da encrenca, né? Como essa turma sabia usar os símbolos, né? E isso se dá até hoje, tá, gente? Eu vou mostrar agora uma série de slides muito similares, tá? Também de utilização extensiva dos símbolos. Vamos dar uma olhada aqui comigo. Aí está. Aí nós temos ainda o Alemanha nazista, o ditador lá, o Adolf Hitler, com os seus asseclas, né? Todo mundo usando o símbolo em tudo que é canto, tá vendo? Vocês têm o símbolo da bandeira ali, vocês têm o símbolo numa braçadeira, é uma repetição extensiva do símbolo, tá? Não é preciso dizer que o nazismo foi um troço horrendo, né? Isso é sempre bom a gente deixar bem claro, né? Mas é necessário a gente mostrar o mal para a gente poder entender e poder massacrá-lo depois. E aqui está um outro exemplo do uso extensivo de símbolos, tá? Deixa eu tirar aqui a minha imagem da frente. Reparem só, aí vocês têm a simbologia soviética, tá?
um desfile militar soviético com ampla similaridade ao uso da simbologia na Alemanha nazista, tá? Aí a mesma coisa, símbolo, 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 tá, gente? Todo mundo está carregando uma cruz, uma foice e um martelo, tá? Uma estrela, tudo vermelho. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Isso aí foi tirado de um jogo. Aí é a colocação da bandeira comunista no Reichstag alemão. Está lá a bandeirinha vermelha. Repara que até as cores são iguais, né? Você tem o fundo vermelho e os símbolos em cima, né? E aqui você tem, eu mostrei no outro, alguns slides, o ditador Adolf Hitler, aqui o ditador Joseph Stalin, junto com o general Zhukov, que foi um grande herói soviético na Segunda Guerra Mundial e grande carniceiro, da mesma forma que Stalin, um grande carniceiro, muito mais eficiente no trabalho de carniceiro do que Adolf Hitler jamais foi. E aí você tem um símbolo que empena um pouco a cabeça das pessoas, né? Principalmente para quem acha que existe uma grande oposição entre nazismo e comunismo. Aí é um símbolo, aqui está escrito em cima, Tag der Arbeit, isso quer dizer dia do trabalho. E você tem aí a comemoração do dia de trabalho na Alemanha nazista, essa medalhinha foi cunhada em 1934, e você tem os símbolos nazistas aqui, e você tem a foice e o martelo dos trabalhadores, tá? E você tem a plena comunhão entre um e outro, tá? Aqui os símbolos estão juntos, tá? Na mesma medalha. Isso não é à toa e não é indevido, tá? A similaridade é total. Lamento quem se ilude achando que é diferente, mas eu sou amante da verdade aqui e não da ideologia. Então tá aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha agora nos símbolos propriamente ditos. À esquerda, vocês têm o símbolo da Alemanha nazista, fundo vermelho e a cruz suástica, tá? Essa cruz suástica também foi roubada lá de longe, tá? É um símbolo muito antigo e ele era normalmente apresentado com uma rotação de 45 graus, né? As linhas eram horizontais e verticais. Os alemães costumavam apresentar ele assim, inclinado. E vamos ao nome do partido. Lembra que eu falei para vocês que tinha lá na plaquinha, né? NSDAP. É National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei. O que é isso? Socialistas é socialista. Deutsche é alemão. Arbeiter é trabalhadores. E Partei é partido. Então, é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tá bom? Esse é o nome do partido nazista. ênfase na palavra socialista e na palavra trabalhadores, tá, gente? Isso também não é à toa. À direita você tem o símbolo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Aqui está escrito em russo, você tem Soyuz Sovietsky. É legal ler, né? Porque vocês veem que em termos fonéticos é muito parecido, dá para a gente entender, né? Deixa eu ver o que está escrito ali. Socialistische Respublik. Eu sou meio lento para ler caracteres cirílicos, assim, ler russo, mas eu consigo. Mas então, Soyuz Soyuz, que está ali na primeira palavra, né? É o nome da cápsula soviética, né? Que era usada nos seus foguetes e tudo mais, quer dizer união, né? Então você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, durante a existência desse regime comunista, né, que assolou a Rússia, e não assolou só a Rússia, assolou também vários outros países, como a China de Mao Tse-tung, o Camboja, né, Cuba e agora assola a Venezuela. Esse regime, como um todo, matou pelo menos 100 milhões de pessoas, tá? A Alemanha nazista matou 20 milhões. É claro que tem a questão temporal, né? Eu não duvido que se os alemães não tivessem, se os nazistas, né, não tivessem sido definitivamente parados, eles continuariam matando, né?
Mas a diferença entre eles é muito pouca. Os comunistas simplesmente não foram parados e continuam matando até hoje. Vamos adiante. Bom, o símbolo que eu quero tratar com mais ênfase nessa apresentação, né, nessa aula, é esse símbolozinho aí, tá, gente? É o símbolo do punho erguido. Você vê esse símbolo muitas vezes. Hoje você vê uma garotada danada erguendo esse punho, esse símbolo que eu vou mostrar para vocês o quão sinistro ele é. Bom, quem tá aí, né? Esse camarada aí, com esse bigodinho, né, esse cavanhaque, poderia parecer comigo, mas eu não sou careca e eu não matei milhões de pessoas, né? Então, esse camarada aí se chama Vladimir Lenin. Ele foi o artífice da Revolução Russa, lá em 1917, tá? E você vê aí à direita, Time for Revolution, é a hora da revolução. Isso é a propaganda da Revolução Russa, tá? Desde lá se tinha essa porcaria desse símbolozinho, desse punho levantado, tá? Então quando você vê gente fazendo isso aqui, você pode ter certeza que é a mesma coisa. Ah, modernizou. Claro que modernizou, mas não da forma que você poderia imaginar. Vamos avançar. Aí nós temos alguns pilantras, tá? Fazendo uso desse símbolo. À esquerda, temos Nelson Mandela. Nelson Mandela é um caso que vale a pena a gente comentar aqui, né? Ele foi preso na África do Sul e ele ficou lá preso durante anos, né, na cadeia. Fizeram vários movimentos, libere Mandela, libere Mandela, libere Mandela. Ora, se tem uma coisa que essa turma é boa, é de propaganda, tá? Mandela foi vendido para todo mundo, inclusive para mim na época, quando eu era mais jovem, como sendo um grande humanista. Vocês sabem como ficou conhecida a Winnie Mandela, a esposa do Mandela? Ela ficou conhecida porque ela colocava um pneu no pescoço dos seus desafetos, amarrava eles naturalmente, tacava fogo no pneu e ficava observando o resultado, tá? Então, sob os auspícios e permissão do Nelson, tá? Seu marido, que é essa figura que está aí, tá? Então, quando vocês forem confrontados com uma informação como essa que eu estou dando agora, que provavelmente vai de encontro ao que vocês conhecem do indivíduo, eu recomendo que vocês não me detestem, tá? Eu recomendo que vocês se informem. Procurem um pouco mais de informação e verifiquem se isso que eu falei é um absurdo completo, se eu inventei isso agora, né, para vender o meu ponto, ou se isso é uma verdade histórica que é facilmente verificável, tá? À direita, você tem ali à direita, Fidel Castro, né, e a bandeira de Cuba atrás. Está com o mesmo bracinho ali, tá vendo? Mesma coisa. Cuba, gente, por mais que talvez os seus professores de história tenham dito diferente, tá? Cuba, desde a Revolução Comunista, capitaneada pelo Fidel Castro, Cuba se tornou uma ditadura comunista. Ninguém pode sair de Cuba também, tá? As pessoas lá não têm liberdade. E mais do que isso, elas vivem numa penúria danada, tá? Tem vários relatos de pessoas que visitaram Cuba. Existem vários mitos sobre Cuba, que Cuba tem uma educação maravilhosa. Não. Cuba tinha uma educação maravilhosa antes da Revolução Comunista, né? Eles conseguiram manter o nível de alfabetização, mantiveram alto, já era altíssimo, mantiveram alto. A economia acabou, como sempre acontece, né? E também tem outro mito que é muito peculiar, né, de você acreditar, mas tem gente que acredita em tudo, né? Que é o seguinte, que Cuba tem ainda, na verdade, hoje uma medicina de ponta. Ora, Cuba não tem tecnologia, né? Você passa em Havana, capital, você tem lá carros da década de 50. Cuba não tem tecnologia própria. Pouca tecnologia que Cuba tem, Cuba importou da União Soviética, né? Então, como é que você vai fazer medicina de ponta hoje se você não tem uma tomografia computadorizada, você não tem um aparelho de ressonância magnética? É ridículo, tá, gente? Mas, como eu disse, tem gente que acredita em tudo. O fato é que esse cidadão aí, Fidel Castro, ele instaurou uma ditadura, ele morreu, quem assumiu? Seu filho, né?
voltamos lá para o feudalismo, tá, gente? Quando você tinha as monarquias absolutistas, porque o poder desses caras era absoluto, e você tinha a transmissão hereditária de poder, tá? Foi um avanço super progresso que houve em Cuba, foi super legal, né? Cuba era uma nação, antes da Revolução, era uma nação riquíssima, tá, gente? Havana era a pérola do Caribe, todo mundo ia para lá, era um destino cobiçadíssimo, era um povo rico. O socialismo acaba com isso rápido, tá? Então vamos para o próximo slide aqui. Bom, vamos ver mais alguns pilantras aplicando esse símbolo, tá? À esquerda você tem Bernie Sanders. Talvez vocês conheçam. Bernie Sanders é foi um dos candidatos de esquerda lá nos Estados Unidos, né, pelo Partido Democrata, a se candidatar à presidência. Ele já tentou várias vezes, né, nas eleições passadas ele perdeu para Hillary Clinton, e nessas eleições ele perdeu para o Joe Biden. Esse cara se declara comunista, ele acha que todos os ricos têm que ser sobretaxados, ele acha que a riqueza tem que ser distribuída. Naturalmente, isso não impede de morar numa mansão de dezenas de milhões de dólares, né, e sonegar impostos. Né? É um cara super coerente, é uma figura realmente impressionante que esse cara tenha espaço na política num país como os Estados Unidos, mas tem no Partido Democrata, que está se tornando uma coisa muito parecida com o PSOL. Né? O pessoal que tinha bom senso lá está correndo. À direita você tem Barack Hussein Obama, que foi presidente dos Estados Unidos por 8 anos. Repara o que ele está fazendo ali. Ele não está comemorando o gol, tá? E por acaso ele deu um soquinho pro ar, não. Ele está usando o símbolo que ele sabe exatamente o que significa. É o símbolo comunista, tá? Barack Obama, ele fez o que pôde para diminuir o poder americano. Ele foi um presidente anti-americano. Ele foi responsável pelo enriquecimento brutal da China, passando tudo que ele podia para a China. Ele perdeu, enfim, ele provavelmente vai ser conhecido como o pior presidente da história dos Estados Unidos, né? Deixa passarem mais alguns anos. Ele não conseguiu emplacar o seu sucessor, que seria a Hillary Clinton, entrou o Donald Trump, e agora nós estamos vendo uma briga danada para ver se o Trump consegue se reeleger ou vai entrar o Joe Biden. Mas é importante vocês verem esse símbolo aí na mãozinha do nosso amigo Barack Obama, tá? Barack Obama é considerado um cara super paz e amor, super ponderado, né? Ele realmente se apresenta muito bem e tal, mas na sua gestão a economia americana caiu brutalmente e os conflitos, particularmente na região do Oriente Médio, aumentaram tremendamente. Não é por coincidência, né? Vamos adiante. Mas eu estou aqui para falar de símbolos. Vamos ver mais alguns símbolos na mão de outras pessoas, né? Opa! Olha só que legal. Vamos dar uma olhadinha aqui no Brasil, tá bom, gente? Temos aí, ali na foto da esquerda, vocês conseguem reconhecer aquele safado barbudo ali, com um punhozinho para cima, com o bonezinho do Movimento de Sem Terra, tá? O MST. Ele está fazendo o símbolo da revolução, tá? É o Lula, ex-presidente do Brasil e atual condenado, criminoso. Posso chamar ele de bandido porque ele já foi condenado, então não posso ser processado por calúnia. Ele é um bandido. Bandido. À direita, você tem o bandido cercado por duas figuras das profundezas. Temos Guilherme Boulos, que atualmente é candidato à Prefeitura de São Paulo, é o da esquerda, né? É o barbudo, e à direita temos a Manuela Dávila, que é candidata à Prefeitura de Porto Alegre. Os dois são completamente comunistas, tá? Comunista daqueles lá do Stalin, sabe? Aquela coisa de prender gente, matar 100 milhões. Os mesmos comunistas, tá? Ali no fundo da foto você vê a Gleisi Hoffmann, com o microfone na mão, e aquela figura à esquerda da Gleisi Hoffmann é a Benedita da Silva, que, vejam só, é a candidata à prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Uma coisa interessante é o seguinte, lembra que eu falei que eles se transmutam o tempo todo? Você pode verificar o material de campanha da Manuela Dávila, da Benedita, do Guilherme Boulos, né? E você vai ver a inexistência da cor vermelha, você vai ver a inexistência da foice e do martelo. Sabe por quê?
porque o Bolsonaro ganhou as eleições. E eles perceberam que o que estava em voga no Brasil, né, finalmente, depois de muito tempo, o povo brasileiro percebeu que é, na sua maioria, conservador e percebeu o valor de votar no conservador. E o caminho horroroso que o progressismo dos governos anteriores estavam nos levando, com essas coisas todas, que são contrárias à realidade, essas subversões de significado que incomodam muito o povo comum. Né? Ninguém gosta de olhar para um homem e ter que chamar de mulher e vice-versa. Né? Então, isso tudo foi incomodando o povo tanto que eles acabaram finalmente dizendo não e votaram no Bolsonaro. E, imediatamente, o que fazem os candidatos comunistas? A Manuela Dávila é candidata pelo Partido Comunista do Brasil. Não dá para negar que é comunista, tá, gente? Então não adianta você dizer, o comunismo morreu. Não. Como o comunismo morreu? Nós temos o Partido Comunista do Brasil e está aí a candidata Manuela Dávila, né, que é a candidata do Partido Comunista do Brasil. Como morreu, né? Não morreu mesmo, muito pelo contrário. Mas está se transmutando. Não deu tempo para mudar o nome do partido, né? Mas ela mudou todo o visual. O visual da campanha dela agora é um visual completamente conservador. Ela usa um vestidinho todo conservador, ela já teve cabelo raspado, pintado de azul, não sei o quê. Agora ela parece uma senhora indo à missa, tá? É o nível de canalice dessa turma. Eles não se preocupam com nada, tá? Então você vai ver agora nas cores dos partidos comunistas, você vai ver verde, vai ver amarelo, vai ver azul, vai ver as cores da nação brasileira, que eles sempre rejeitaram. É bom a gente ver isso, né? Vamos ali adiante. Aí, mais gente boa, né? Eu estou sendo sarcástico, tá, gente? Usando o símbolo do punho ali. Aquele gordo ali da esquerda é o Nicolás Maduro. É o ditador da Venezuela, tá? Herdou a ditadura de Hugo Chávez. Tá ali fazendo o símbolozinho. À direita, você tem dois bandidos também, condenados, eu posso chamar de bandido. O bandido da esquerda é o José Dirceu, que só não está preso por uma questão burocrática, né? Porque, na verdade, a gente tem um aparelhamento na justiça muito sério também, que a gente não vai falar disso agora. À direita, você tem outro bandido condenado também, que é o José Genuíno, todos do PT. Todos fazendo o símbolozinho, tá? O bracinho ali, está lá fechado, punho levantado. E aí vocês veem os líderes estudantis, né? E a turma mais jovem. Vamos ver como é que isso evoluiu, tá, gente? Isso já tem um tempinho. Vamos andar um pouquinho mais para frente. Aí, ó, agora nós estamos bem no momento atual, tá? Fight the power. Resistência. Quem não ouviu esse papo, né? Espero que vocês não tenham dito. Mas ouvir, com certeza vocês ouviram. Nós somos resistência. Ninguém larga a mão de ninguém. Tá aí o mesmo punho, tá, gente? Olha o punho da resistência. Resistência a quê? Né? Resistência à liberdade. Olha, nós vamos resistir à liberdade, tá? Não vamos deixar a liberdade se instaurar no Brasil, não. Porque senão a gente perde o controle. Antifa, antifascista. Antifascista. Olha, é tão triste esse símbolo, porque você vê como é a distorção da linguagem, né? O cara que se diz antifa, ele não sabe nada, é de uma ignorância que dá um pouco de preguiça. Os fascistas eram os italianos, tá? Que acreditavam numa determinada ideologia nacionalista, papapá. Eles dizem agora que os fascistas são os conservadores. Ora, mas quem foi lá para a Itália para combater os fascistas e derrubar os fascistas foram os soldados conservadores brasileiros, né? Na nossa Força Expedicionária Brasileira e a turma do Jamboque, do Sentapua, da FAB, que foram lá largar bomba na cabeça dos fascistas e dos nazistas para tirá-los do poder. E nós libertamos o povo italiano, ajudamos a libertar, né? Junto com forças americanas e de outras nações também. Nós fizemos parte das nações aliadas contra o totalitarismo dos nazistas e dos fascistas, né? Lembra que eu falei lá atrás, né, da similaridade, da proximidade entre o nazismo e o comunismo de Stalin. Ora, eles eram aliados, gente, no início da guerra. Eles fizeram um pacto Molotov-Ribbentrop, onde eles dividiam a Polônia em duas partes. Quando Hitler invadiu a Polônia, Stalin invadiu a Polônia também. Foi uma invasão ao mesmo tempo, cada um de um lado, tá? Eu espero que o professor de história de vocês tenha dito isso. A Luftwaffe alemã, ela treinou em território soviético. Tá?
inclusive treinamento de blindados alemães também foi feito em território soviético, tá? Porque eles eram proibidos de fazer esse tipo de treinamento por conta do Tratado de Versalhes, do final da Primeira Guerra Mundial e tal. Então, o que aconteceu foi que Hitler traiu Stalin e invadiu a União Soviética, tá? Que é muito comum também. Quando você está trabalhando com esse nível de psicopatia, essa turma se consome entre si, tá? Mas daí a dizer que são opostos, não, são irmãos, tá? São irmãos aliados, só que são irmãos do mal, então irmãos brigam, né? Quando são irmãos do mal, se traem, matam o outro e a coisa vai nessa direção. Então esse cara que está fazendo esse símbolozinho assim, né, e está botando Antifa, ele está justamente exibindo um símbolo absolutamente fascista, dizendo que é anti. Quer dizer, é a inversão completa, é aquela mesma coisa do democrata, né? O cara diz lá, eu sou democrata. O cara se diz antifascista e ele age exatamente como os fascistas agiam, que é boicotando a liberdade de expressão, usando de agressividade, violência e tudo mais. Você não vê um conservador agredindo ninguém na rua, nem em lugar nenhum. Mas você vê a Antifa quebrando agência bancária, perseguindo gente na rua. Eu mesmo fui a uma manifestação em Copacabana, completamente pacífica, cheia de senhoras, crianças e tudo mais. Do outro lado da rua tinha talvez uns 20 antifas dispostos a agredir, né? Só que a gente era um mar de gente, eles eram 20, né? A gente ficou quieto lá, eles também, né? Talvez por autopreservação, mas eles agrediram um senhor que estava vindo pelo outro lado da rua, passou perto deles, carregando uma bandeira do Brasil, eles agrediram aquele senhor. E aí, bom, aí a turma correu para cima deles e eles desistiram, né, da sua luta. Eles foram resistência até conseguir agredir um velhinho. Depois que, quando eles foram tomar o troco, eles rapidamente deixaram de ser resistência, como é muito comum, né? Essa turma não está disposta a se sacrificar pela causa. Ela está disposta a sacrificar os outros pela causa. Essa é a história normalmente usual do comunismo, do socialismo, do progressismo, do antifascismo, né, da resistência, do ele não, essa turma toda, tá? Vamos avançar um pouco mais. Essa coisa não acabou por aqui, tá? Você está vendo que a gente está vendo esse símbolo sendo usado em vários contextos diferentes, tá? Aqui a Fight the Power é contra a opressão, né? Contra a polícia, contra o branco, você vê que o punho é preto, né? Ali a resistência. Vamos ver como é que isso evolui. Ou melhor, como é que isso involui. Involui para outras divisões, né? Que eu vou explicar melhor daqui a pouco, de forma um pouco mais rápida, que agora a gente já está acabando, eu vou acelerar esse final, só para a gente arrematar isso, vocês terem um pouco de conceitos extras, tá? Aquele símbolo ali à esquerda, mesma mãozinha, tá, gente? Ali, é um símbolo do feminismo moderno, tá? Do feminazismo, que é como eu gosto de chamar, tá? Que é a luta fascista, a luta violenta e bastante radical contra o homem, né? É um negócio muito bizarro. E à direita você tem a mesma mãozinha aplicada dessa vez à pauta LGBT. Então você vê, você tem a mesma mãozinha, o mesmo símbolo aplicado a várias pautas. E aí o militante, né, ele se entrega. Ele se entrega porque ele mostra exatamente que essas pautas todas, elas não são todas desconexas. Muito pelo contrário. E elas não são, muito pelo contrário também, né? Elas não são todas espontâneas. Elas existem por uma coordenação e daí elas se desenvolvem sempre de forma conectada, tá? Sempre submetidas a um controle central, como é muito comum com essa turma toda, né? Liberdade, como eu já falei, é mito quando você está trabalhando com progressistas, que eu chamo de regressistas e socialistas e por aí vai. E aí você vê, tive que botar esse cara aqui, vocês desculpem, né? É feio para burro, mas o Che Guevara, ele é um símbolo também, né? Então o Che Guevara, ele aparece um monte de camiseta de jovens andando pela rua por aí, né? Jovens com tatuagem de LGBT, cabelo pintado de azul, dizendo, os nossos heróis, né, não morreram de overdose, aquelas coisas todas, né? Quem foi Che Guevara, gente? Che Guevara foi um assassino, tá? Assassino. Ele tinha prazer em matar. Eu posso mostrar para vocês podem procurar um discurso dele na ONU, que ele diz que eles mataram muita gente, né, em Cuba e em outras revoluções que ele ajudou a acontecer na América Latina.
E eles iam matar muito mais, porque eles acreditavam que quando você faz uma revolução, você tem que matar lá uma determinada quantidade, algo próximo de 10% da elite, 10% da população, né, na verdade, que é a composição da elite da sociedade, para que você faça a ruptura do tecido social, e assim fica muito mais fácil do povo ficar completamente à mercê do poder central comunista. Isso é dito abertamente, tá, gente? Só que nem o seu professor de história, militante comunista, caso seja, né, se for um azar, lamento, mas acontece muito, ele nunca vai te contar isso dessa forma. Ele vai dizer que Che Guevara foi um guerreiro pela liberdade. Talvez, se for espremido, ele diga que matou mesmo, mas valeu a pena, e a gente vai fazer assim que a gente conseguir estabelecer a revolução comunista aqui no Brasil. Esses caras fazem isso sempre, tá, gente? Pol Pot matou mais de 1 milhão de pessoas no Camboja, quando ele tomou o poder, tá? No Vietnã, a mesma coisa. É sempre assim. Na Coreia do Norte, a mesma coisa. A Coreia do Norte só não tomou a Coreia do Sul porque teve a Guerra da Coreia. Senão, a Coreia toda seria uma república democrática, tá? Onde as pessoas não podem entrar nem sair, tá? Então, é muito complicado você andar com uma camisa do Che Guevara que tinha absoluto horror a homossexual, tá? Ele matava gay assim que localizasse, tá? Então, você vê um defensor de pauta LGBT usando uma camisa do Che Guevara, você vê a definição da estupidez, tá? Bom, vamos então caminhar aqui para frente. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as pautas da guerra cultural, porque eu estou falando sobre símbolos, né? Mas sobre símbolos de uma guerra cultural. Então, como é que essa guerra é lutada do lado de lá? O lado de lá começou a lutar essa guerra lá atrás, tá? Lá na Revolução Francesa. E criaram uma máquina para matar as pessoas, né? Porque tinha que matar muita gente. Então o cara do machado ia ficar cansado, então criaram uma máquina chamada guilhotina para ficar cortando a cabeça das pessoas, cortaram a cabeça de milhares de pessoas, inclusive de um gênio da química chamado Lavoisier. Depois eles começaram a cortar a cabeça deles mesmos, né? Entrou uma outra turma mais radical, cortou a cabeça dos anteriores, ou menos radical, enfim, um horror aquele troço. Ali começou, ali foi o momento que se cristalizou um conceito intelectual que nos persegue até hoje, tá? Que é esse conceito revolucionário. Ele sempre existiu na humanidade, mas ele nunca teve a força que ele teve com a Revolução Francesa. E daí, bom, Marx sugeriu, né, a luta de classes, então agora vamos dividir a sociedade entre proletários e capitalistas. Os proletários são muito mais numerosos, eles vão tomar tudo, vão destruir tudo, e vamos colocar então o socialismo em prática para depois vir o comunismo. Ora, isso simplesmente caducou, né? Porque eles conseguiram fazer isso na Rússia, não veio o comunismo, né? Porque é utópico, então não vai vir nunca, né? Você pode tentar 1 milhão de vezes que você nunca vai conseguir, porque é um troço que é absolutamente impossível de ser executado. E você teve então o quê? Uma ditadura comunista, né? Você teve toda aquela cortina de ferro, todo o leste europeu ficou todo fechado numa grande muralha onde você não podia sair de jeito nenhum, e eu não estou brincando, é uma grande muralha mesmo, tá? Tem um monte de casos muito interessantes de fuga de Berlim, né? Porque Berlim também ficou dividido dentro, então tinha uma parte que era livre, ocidental, então as pessoas faziam de tudo para sair da Berlim Oriental e ir para o Ocidental. Pergunta se alguém tentava sair da Berlim Ocidental e ir para o Oriental. Né? Pergunta se alguém tenta ir para Cuba. Isso é tudo que você precisa saber sobre socialismo, né? Mas isso também não é dito adequadamente pelo seu professor de história. Ele deve ter uma desculpinha lá para isso, né? Mas enfim, mas essa coisa caducou, né? O que aconteceu foi que o capitalismo trouxe, e a liberdade de mercado, né? Trouxe uma riqueza nunca vista para a civilização ocidental. O proletário ficou rico, ficou bem de vida, né? Um proletário nos Estados Unidos hoje, ele tem um carro bacana, ele tem uma casa própria, ele come, o filho dele estuda, ele tem saúde, enfim, ele vive muito bem, ele vive melhor do que um rei vivia na Idade Média. Então, essa turma revolucionária teve que se transmutar. Então não adianta mais falar sobre proletário contra capitalista. Vamos falar sobre o quê? A gente tem que dividir a sociedade para a gente causar confusão, né? E causando conflito, a gente pode então sugerir uma solução de Estado dominador que vai resolver esse troço todo. Então ele dividiu a sociedade em estratos pequenininhos, tá? Todos eles baseados numa franja, em gente da periferia, né? A turma que está à margem da sociedade, assim, os menos integrados, que são mais fáceis de você convencer a sentir ódio pelos demais, né? Então ele pegou a turma LGBT, por exemplo, e disse que tudo é homofobia, então todo mundo te odeia, então você tem que odiar de volta, que é uma aberração, né? Uma barbaridade, mas tem gente que compra isso, então fizeram a pauta LGBT. Então agora é LGBT contra o mundo, contra os cis, que eles chamam, né? Contra os héteros, e os héteros contra os LGBTs.
E eles dizem que isso é para reduzir o ódio aos LGBTs. Como a gente vai fazer para reduzir o ódio aos LGBTs? Ora, vamos criar um grupo que vai agredir quem não é LGBT. Assim a gente vai conseguir realmente a harmonia completa. Faz todo sentido, né? Usaram também a questão racial. Então estabeleceram que o racismo era uma coisa estrutural, que sempre permeou a sociedade, não sei o quê. Então, todo branco é contrário, tem horror ao negro. E todo negro, então, tem que se vingar disso. Então você tem uma dívida histórica, desde a escravidão, né? que você tem a opressão do negro pelo branco, como se o negro hoje nos Estados Unidos não tivesse 10 vezes melhor do que o negro que ficou na África, né? Que hoje está lá se ferrando todo sob ditaduras marxistas. Olha que coincidência também, né? E nem vou falar de Boko Haram e outras coisas religiosas que também causam uma quantidade de violência sinistra, sempre, naturalmente, o Islã causando a violência na África, né? Mas então vamos lá. Então racismo foi outra pauta. É bom a gente dizer, né, gente, que racismo é qualquer discriminação racial. Então quando o negro diz que sorte que eu sou negro, que eu não sou branco, ele está sendo racista, da mesma forma que o branco, como diz que sorte que eu sou branco e não sou negro. Tá? Então é sempre bom dizer isso. Por mais que o seu professor de história também diga que não existe racismo, é só de um lado para o outro, isso é uma aberração completa. Né? Racismo é discriminação racial e é uma coisa horrorosa. Tá certo? É uma coisa horrorosa. E a gente deve combater, seja lá qual seja a direção desse negócio. Então, não se preocupem em usar o termo racismo reverso, tá? Porque isso só sugere que o racismo normalmente é numa direção. Não, racismo é um só. Então não precisa usar o termo racismo reverso. Se alguém disser para mim, eu sou branquelo horroroso, o negro é muito melhor, eu vou lá e vou baixar o sarrafo no cara, porque ele está sendo racista. Ele não está sendo racista reverso, tá, gente? É bom deixar isso bem claro para vocês. Claro que também fizeram uma distinção de ricos e pobres e começaram a usar uma outra palavra mágica que não tem nada a ver com a realidade, chamada desigualdade, né? Então, temos que diminuir a desigualdade, o pobre tem que ser menos pobre, o rico tem que ser menos rico, né? Bom, isso é um assunto enorme, não vou falar nisso agora, mas é só importante vocês saberem que nesses últimos 50 anos, né, nós tivemos uma redução abrupta no nível de pobreza. Pobreza, se eles fossem honestos, eles estariam preocupados com a pobreza. Incomoda você ter alguém quadribilionário? Ou incomoda você ter um monte de gente passando fome? Óbvio que qualquer pessoa que tenha mais de um neurônio sabe que o que é ruim é que tem a gente passando fome, né? Se você consegue acabar com a fome da população, todo mundo vivendo com dignidade, com saneamento, com escolarização, né, com possibilidade, inclusive, de ascender socialmente, ganhar mais dinheiro e tudo mais. E para isso você tem 20 multibilionários, qual é o problema disso? Você prefere mesmo que todo mundo esteja que nem a desigualdade cubana, que você tem uma casta de multibilionários do mesmo jeito, mas todo o resto está na pobreza. Pobreza, que eu digo miserável mesmo, que tem dificuldade de comer, né, todos os dias bem, como gostaria. Eles não têm liberdade para isso, eles comem uma ração. Né? Então, não dá para ter essa dúvida. Tá? Então, isso que é vendido como desigualdade, na verdade, é um esforço para acabar com o capitalismo. Né? Porque acabando com o capitalismo, você tem, de forma mais fácil, o controle estatal, que é o que eles sempre desejam. Né? Outra é o feminazismo, então você tem homem contra mulher, né? Que é uma coisa horrorosa. Vocês conhecem muito bem, né? Vocês estão mergulhados, vocês que são jovens estão mergulhados no mundo do feminazismo. Tá? É um horror completo, não leva ninguém a lugar nenhum bom, tá? As mulheres se degradam, as relações se degradam, e na degradação das relações, quem acaba se prejudicando mais são as próprias mulheres. Então é um trabalho tão destruidor quanto da agenda LGBT. Tá? Gera só degradação para quem eles dizem defender. Tá? Devemos ir contra tudo isso. Mas essas são as formas de combate da guerra cultural do lado da esquerda, tá? Do lado revolucionário. É contra essas pautas que os conservadores se levantam o tempo todo e falam, etc. e tal, e é por isso que eu estou fazendo essa aula aqui também. Né? Bom, outras ferramentas de destruição. Você tem patrulhamento politicamente correto, então eu falar, por exemplo, lembra ali que eu chamei o cara de gordo? Falei, aquele gordo ali, o Evo Morales, isso incomoda, né? É gordo mesmo. E ser gordo é ruim, tá? Ser gordo é ruim, faz mal à saúde, né? Então, isso, quando você diz que não pode falar mal de gordo, você está tentando, né, impor um discurso
politicamente correto. Então, não rola. Eu não me submeto a isso, tá? Então eu uso a cruz, eu chamo gordo de gordo, inclusive sacaneio o gordo, da mesma forma que ele me sacaneia porque eu sou magro, tá? Muito normal, muito desejável, muito saudável e, inclusive, os homens normalmente demonstram a sua amizade se esculachando, né? Que é uma coisa também muito normal, tá? Nos meios progressistas, provavelmente não é nada assim, né? Fica lá aqueles carinhas todos com coque samurai, né? Falando tudo fofinho, oh, meu querido, você é tão bonitinho, né? Mas não é assim que a sociedade como um todo costuma trabalhar e nem é assim que é saudável, né? Outra pauta usada é a pauta do aborto, né? A esquerda defende muito o aborto, porque, na verdade, não tem nada a ver também com a proteção do direito da mulher de fazer com o seu corpo o que ela quer. Na verdade, é um atentado à sacralidade da vida. Então é mais fácil você causar um genocídio ali adiante, quando você já convenceu mães a matarem seus filhos no ventre, do que qualquer outra situação. Então é uma pauta, essa é bastante demoníaca mesmo, é bem do mal, eu sou muito contrário. Aí pulamos para a ideologia de gênero, eu já falei para vocês, né? É você presumir que não existe homem e mulher, não sei o quê. E todo ativista da ideologia de gênero, ele costuma forçar o seu próprio filho a inverter o sexo. Vocês podem procurar isso aí, é uma coisa muito comum, né? Uma degradação moral tremenda, né? Atacam o materialismo, que é uma religião, tá? Atacam os materialistas, atacam o cristianismo e fazem bem em atacar, porque realmente nós somos a maior força contra vocês, né? Contra os comunistas. Por isso que a Igreja Católica sempre foi o maior alvo, né? Você viu aí agora no Chile, no meio daquelas manifestações comunistas, você teve a queima de uma igreja, na paróquia de Assunção, né? É isso aí. Essa turma é a turma dos antifascistas, né? Agindo com toda a empatia para democraticamente aumentar a liberdade, né? Olha que coisa. Atacam também as figuras de autoridade, tá? Professores, pais e tudo mais. Porque sem autoridade você tem a anarquia. Sem autoridade você não tem uma aula decente. Na minha aula ninguém faz bagunça. Tenta fazer bagunça na minha aula para você ver se você vai gostar da experiência. Não vai gostar, né? Da mesma forma, ninguém faz bagunça na casa que tem um pai ou mesmo uma mãe, né, com autoridade para botar ordem na casa. A masculinidade é vendida como algo tóxico. Então as crianças não podem brincar de arminha. Ora, isso é muito prejudicial. As crianças têm que brincar de arminha, sim. Elas têm que brincar de polícia e ladrão. Eu vou até mostrar para vocês. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Isso aqui é uma arminha miniatura. Ó, um brinquedinho. Isso aqui é uma Walther PPK, a arma do 007, agente secreto. Então as crianças têm que ter arminha. Elas têm que brincar com arminha, sim. E os meninos, que têm uma energia danada e têm uma tendência à violência natural deles, né? Eles têm que fazer brincadeiras violentas, têm que dar umas burdoadas um no outro de vez em quando, é muito saudável para eles. Não significa de jeito nenhum que eles vão se tornar pessoas violentas no futuro. Você vê, agora que nós tivemos uma geração sem acesso a muitas brincadeiras violentas, a gente tem esses antifas aí, causando todo tipo de violência, atacando todo mundo, atacando senhora, atacando mulher, batendo nos outros, né? A turma do Black Lives Matter nos Estados Unidos, atacando velhinho pelas costas. Então é definitivamente uma equação que funciona ao contrário, tá? O garoto fazendo brincadeiras violentas dentro de parâmetros normais de criança, naturalmente, né? Quando criança, ele aprende a lidar melhor com seus instintos violentos e entender melhor como é que a coisa funciona. Além do que, ele pode brincar de polícia e ladrão e ser um policial na brincadeira, que é sempre uma coisa muito legal ensinar para a criança como é bom, né, que tenha forças contra o mal, e essas forças, naturalmente, têm que agir com violência quando necessário, que é uma violência excelente. Violência não é ruim por si. A violência só é ruim quando é o mal fazendo ela contra a gente. Tá? Quando é o bem fazendo ela contra o mal, não é ruim, é necessária. É melhor que não tenha, mas aí fica por conta do mal. Quando ele parar de agir de forma maligna, a gente pode parar de usar violência contra ele, né? Isso é bastante óbvio também. Outra coisa é o multiculturalismo, que é versus o cristianismo e versus a civilização ocidental, né? Isso também é uma pauta muito, muito usada pela esquerda, né? A questão de dizer que todas as civilizações são iguais, que todas as culturas têm valor, têm o mesmo valor. Ora, é absolutamente ridículo, né? Como é que a cultura indígena vai ter o mesmo valor da cultura portuguesa em 1500?
né? Os índios estavam na Idade da Pedra, no Neolítico. Os portugueses estavam chegando aqui de caravela, com bússola, com um monte de instrumentos científicos e tudo mais. Como é que você pode comparar isso, né? Só um maluco vai fazer um negócio desse, né? Então, quando você se dispõe a ouvir esse tipo de argumentação, você já está cedendo à loucura, né? É claro que não tem nenhum cabimento. Existem civilizações que são muito superiores a outras. Por exemplo, o que foi feito da civilização chinesa pelos comunistas é muito inferior ao que nós temos no Ocidente. Ou você prefere morar na China do que morar na Europa, do que morar nos Estados Unidos, do que morar no Brasil. Na China você não vai poder ir e vir com liberdade. Se o oficial torcer o nariz para você, você está frito. Aqui você tem tribunais, você tem justiça, você tem, mesmo com as nossas deficiências, você tem muito mais liberdade do que você teria num país totalitário como a China. Então não dá para você sustentar o conceito de que todas as culturas são iguais. Todas elas são diferentes e umas são melhores que as outras, em vários aspectos, o tempo todo, sempre, tá? E não tenho vergonha de declarar isso. Bom, como é que a esquerda fez para ganhar a superioridade nessa guerra cultural? Eles estão ganhando, né? A gente está agora reagindo, a gente está começando a nossa virada e é por isso que eles estão tão desesperados, tá? Usaram o aparelhamento das instituições. Então, a mídia tradicional é completamente de esquerda. Quem acha que Globo é de direita está muito enganado, né? Está rindo aí. Se você está rindo por causa disso, você pare de rir, porque a Globo fez a maior campanha a favor do vírus chinês, né? Isso é uma coisa que definitivamente a direita rejeitou, né? Essa histeria toda é uma tragédia, sem dúvida alguma, mas nenhum lockdown é justificável, né? Então a gente tem uma posição aí completamente oposta e a Globo estava defendendo a posição da esquerda o tempo todo. É só você ver a quantidade de conservadores que vão na Globo falar, a quantidade de especialistas conservadores que são chamados para ir lá naqueles programas lá da Globo News, por exemplo. Não vai nenhum, né? Então é muito natural, porque eles são completamente de esquerda. Nas redes sociais você tem também um controle danado, né? Todas as páginas conservadoras e os grandes pensadores conservadores são perseguidos regularmente em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Eu já fui bloqueado várias vezes, enfim. E esse tipo de ação não acontece com as pautas, com as páginas de esquerda, tá? É bastante fácil de verificar isso. Se enfiaram no sistema de ensino, eu estou sempre citando aqui aquele professor de história psolista, é muito comum ter professor ativista. Não são todos, tem muito professor bom por aí, graças a Deus, e tem muito professor que é bom, mas acaba se submetendo ao material didático enviesado e tudo mais, mas beleza, mas o fato é que eles se enfiaram no sistema de ensino em todas as áreas. E também na classe intelectual, né, e na classe artística, onde eles dominaram as universidades. Então todos os programas de PhD, não sei o quê, eles são completamente de esquerda. Quem fez uma avaliação maravilhosa do trabalho da nossa pesquisa científica foi o professor Marcelo Hermes Lima, que ele criou uma ciência nova, digamos assim, né, chamada cientometria, que é o estudo do impacto científico que determinados países têm, né, no mundo. Então ele criou lá parâmetros de avaliação e ele mostrou que o Brasil está lá embaixo e está seguindo galopantemente para baixo. Quer dizer, todas as nossas universidades, a quantidade de gente com diplomas de doutorado, etc, 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 a gente está lá na posição, sei lá, a gente está lá no fundo do poço, tá, gente? Vale a pena acompanhar o trabalho dele, é muito interessante. Então, com esse aparelhamento total que foi feito, né, pela esquerda, pacientemente, durante décadas, agora a gente tem isso, né? Quando eu falo qualquer coisa, é possível até que esse vídeo seja bloqueado no YouTube, né? Porque existe um controle, uma pressão muito grande para que esse tipo de material não passe adiante. Então vamos adiante aqui, nós estamos acabando. Bom, vale citar os grandes pensadores, né, os grandes ícones do pensamento revolucionário, tá? Não são os atuadores, são os pensadores. Você tem Rousseau e Marquês de Sade, sabe aquele da palavra sadismo? Foi essa a primeira pessoa que postulou que o aborto poderia ser usado como uma medida de controle populacional, tá? Então você que defende o aborto hoje, saiba que você está caminhando nas pegadas do Marquês de Sade, o cara que foi usado para
a palavra sadismo, tá? Que é o prazer na dor do alheio. Tá? Aí você também tem Marx, Engels, Lenin, Mao Tse-tung, já falei deles. Tem Antônio Gramsci, que foi um estrategista comunista italiano que escreveu, que preconizou, né, que devia acabar com o negócio de luta armada e devia se fazer a dominação cultural, que é esse aparelhamento que eu citei aqui atrás. Tá? Então Gramsci foi um dos grandes idealizadores desse processo. Tem a Turma dos Pensadores de 1968, que só tem vagabundo. Tá? Você tem Foucault, tentou se suicidar 2 vezes, defensor explícito da pedofilia, defensor do fim da polícia, queria a lei do cão, que todo mundo se mate pela rua, isso seria o ideal para ele, valorizava mais bandido do que qualquer outra coisa, um psicopata completo. Você tem Jean-Paul Sartre, tá? Um grande canalha francês. Esse canalha foi até a União Soviética, viu aqueles negócios todos horrorosos que a União Soviética tinha para mostrar, aquela restrição de liberdade, voltou para a França e disse que a União Soviética era o país mais democrático e livre do mundo. Tá? Sua mulher, Simone de Beauvoir, condenada por pedofilia, ela teve a sua licença de lecionar, era uma professora, teve a sua licença cassada na França por pedofilia, tá? Não é brincadeira. Ela levava alunas dela para a cama do marido, Sartre, tá? Essa turma aí, e esses caras presumem dizer pra gente como a gente deve pensar em termos de sociedade, né? É bizarro. Temos Derrida, Deleuze, tudo vagabundo, tá? Althusser é o cara que sufocou a própria mulher, né? Porque estava se tornando inconveniente, e passou a vida inteira fazendo palestras sobre Marx sem nunca ter lido nem sequer um livro de Marx, tá? Marcuse preconizou que o sexo deveria ser usado para destruir a civilização ocidental. Então todas as relações deveriam ser o mais bizarras possíveis e tudo mais. É um doente, tá? Ele escreveu Eros e a Civilização. Não recomendo definitivamente, tá? Mas enfim, essa turma toda foi a base do pensamento revolucionário que é refletido hoje. Tá? Todo mundo, aqui no Brasil pelo menos, parou lá na década de 60. Tá? Ninguém avançou disso. Até porque o pessoal normalmente, quando entende, né, um pouco mais sobre a vida e se torna honesto, eventualmente, rejeita esse troço todo. Então, esse não é um pensamento que as pessoas queiram trabalhar para desenvolver, porque é um pensamento muito podre demais, né, muito rasteiro, muito mentiroso, muito desconectado da realidade. Né? E tem a turma da Escola de Frankfurt, que vale citar o Horkheimer e o Adorno, que são mais pensadores que preconizaram um monte de coisa, explicaram um monte de coisa errada, não sei o quê. Eu cito também um historiador chamado Habermas. Enfim, tem um monte de gente ruim, tá? Todos esses caras sempre pregaram tudo que é errado, tudo que faz mal, tudo que destrói, tá? Tudo que poderia destruir a nossa civilização. E são os grandes pensadores que são aplaudidíssimos por todo mundo, tá? No mundo acadêmico hoje. E uma rápida citação aqui aos nomes da, olha só, ultradireita populista nacionalista taxista. Essa turma, como eu falei para vocês, né, adoram usar os símbolos, né, em defesa deles. Então eles já botam um monte de rótulo maluco, você não vai ver na mídia, né? Raramente você vai ver alguém de direita sendo citado que não seja ultradireita, né? Então é ultradireita, é populista, é nacionalista, é taxista, é não sei o quê, papapá. Nada disso, tá, gente? É gente normal, né? Gente conservadora, é gente normal como o povo, tá? Então você tem o Donald Trump nos Estados Unidos, que é o atual presidente, você tem o Jair Bolsonaro aqui no Brasil, você tem o Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro do Reino Unido, você tem o Viktor Orbán na Hungria, Sebastian Kurz, que foi primeiro-ministro da Áustria, Nigel Farage, que é uma força política conservadora importante no Reino Unido, Geert Wilders, que é uma força política importante na Holanda, conservadora também. Essa turma toda está sempre crescendo. Tá? Matteo Salvini na Itália. Esses são os grandes expoentes hoje, tá? Hoje, 2020, no mundo conservador. Tá? Essa turma toda é dita pela mídia como verdadeiros criminosos, bandidos e tudo mais, e é todo mundo honesto, todo mundo tranquilo, todo mundo defendendo que todo mundo tenha liberdade, menos Estado e por aí vai. É sempre o oposto. Né? Então tá aí, gente. Eu me despeço. Era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Foi um pouco longo. Peço desculpas. Essa foi a minha apresentação sobre os símbolos na guerra cultural. Para quem quiser saber um pouco mais de informações genéricas sobre a nossa civilização, eu estou trabalhando no curso Nós Somos o Ocidente, tá? Que é um curso muito dinâmico, divertido. Eu uso videogame, eu uso alta tecnologia para apresentar a história, não só a história do Ocidente, mas também técnicas de combate, pilotagem de combate,
o uso de armas, canhões, catapultas e submarinos e aviões, tá? E eu trago um apanhado civilizacional desde a Pangeia até a missão Marte. Então você pode procurar em www.cursoocidente.com.br. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até a próxima.